Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, prazer. Me chamo Carlos Expedito de Castro Monte e sou o autor principal do projeto de reciclagem Resíduos Sólidos, uma proposta metodológica, cuja orientadora é a professora Jaqueline Lucas Souza e as coautoras são a Vitória Madeira Barreto e a Elara Dana. Este é um projeto que tem por objetivo reduzir os impactos ambientais e estimular o consumo responsável. De que maneira? Através da implementação de um procedimento de reciclagem em condomínios privados de Fortaleza, Ceará. E este projeto de extensão relaciona-se diretamente com alguns dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, como é o caso dos Objetivos 11 e 12. 11 porque trata-se de um projeto que visa cidades em Fortaleza, Ceará. Logo, você tem uma visão urbana, uma tentativa de reduzir o descarte inadequado de resíduos nos centros urbanos. Além disso, relaciona-se com o objetivo 12, porque trata exatamente de uma tentativa de gerar um consumo responsável na população, através do entendimento do que são os resíduos sólidos e do que é a reciclagem. Além disso, relaciona-se indiretamente com os objetivos 13, 14 e 15. Por quê? Porque quando você tem o descarte adequado de resíduos sólidos, ou melhor, quando você não tem um descarte inadequado, o que ocorre é que você tem uma redução da poluição da água, do solo e do ar. Por quê? Porque você tem uma menor quantidade desses resíduos no meio ambiente. Além disso, quais são os cursos envolvidos neste projeto? Principalmente o curso de Ciências Contábeis, porque foi o Programa de Educação Tutorial, o PET Contábeis UFC, quem iniciou este projeto, quem está o gerenciando atualmente. Mas existem outros cursos que relacionam-se diretamente com ele, como é o caso do curso de Ciências Ambientais e Engenharia Ambiental, que inclusive possuem disciplinas específicas sobre resíduos sólidos. Falando da metodologia em si, é um projeto que tem uma natureza qualitativa bibliográfica e é um estudo de caso, segregado em três agentes: a Universidade Federal do Ceará, a Cooperativa Raio de Sol e o condomínio Edifícios Torres Câmara Residência. Observe no quadro 1 tanto os agentes envolvidos quanto as etapas do projeto. Entre as etapas apresentadas, que são 7, existem algumas que valem ter um destaque, como é o caso da etapa número 2, a conscientização dos moradores. Por que essa etapa é tão importante? Porque na conscientização dos moradores existe uma tentativa de gerar uma mudança nos hábitos, gerar um consumo responsável, fazer com que os condomínios entendam que quando você tem um procedimento de reciclagem, você não apenas está ajudando o meio ambiente, mas você também está gerando um retorno financeiro para aqueles que trabalham no processo. Então também é uma questão social. E este projeto visou, de forma muito forte, gerar uma conscientização dos condôminos através de panfletos, pôsteres, vídeos nos elevadores, vídeo no YouTube, até mesmo realização de palestras. Tudo isso visando garantir que a população tenha um entendimento sobre o que são os resíduos sólidos, sobre as formas adequadas de descarte, sobre a própria reciclagem. Além disso, uma etapa também de extrema importância é a segregação dos resíduos. Por quê? Porque este projeto visa realizar uma segregação em 9 tipos de resíduos, divididos em 5 categorias, buscando facilitar o trabalho das cooperativas, garantir que o procedimento de reciclagem seja mais eficiente. Na figura 1, pode-se notar como ocorre a segregação dos resíduos, em 5 tipos: papel, vidro, metal, plástico e outros, divididos em 9 tipos de resíduo. Por exemplo, no papel você tem 3 tipos de resíduo: papelão, papel misto e papel branco. No caso do plástico, por exemplo, você tem 2 tipos: PET e plástico branco. Isso se reflete também na elaboração de etiquetas, que foram produzidas com o intuito de facilitar o trabalho dos condôminos, de facilitar a segregação dos resíduos. Observe na figura 2 as etiquetas, com 8 tipos. Lembram que eu falei que eram 9 tipos? Por que na figura 2 existem apenas 8 tipos? Porque inicialmente, realmente, eram apenas 8 tipos de resíduo. Entretanto, foi identificado que existiam resíduos que, apesar de serem recicláveis, não estavam no escopo deste projeto. Logo, foi criado um novo tipo de categoria, sendo a categoria outros, englobando tudo aquilo que não estava diretamente nos 8 tipos iniciais, que pode ser visto na figura 3, a etiqueta com o tipo outros. E como é que funciona esse processo de etiquetagem? Vamos supor a categoria papel, o papelão. Você pega o papelão, coloca em um saco de lixo e coloca a etiqueta justamente com o nome papelão. Note também que na etiqueta existe um espaço para colocar o número do apartamento. Logo, você, além de colocar a etiqueta com papelão naquele saco de lixo que possui papelão, você também vai colocar o número de sua unidade. Por que isso é importante? Para garantir que tenhamos uma noção de quais apartamentos estão participando, ou seja, uma forma de mediar a adesão do projeto. Na figura 4, nota-se os materiais utilizados, como é o caso dos panfletos, até mesmo as etiquetas, o formulário de pesagem.
Porque note que a etapa 4 trata-se justamente da pesagem dos resíduos, uma etapa muito importante também, porque através da pesagem que conseguimos tabular os dados e até mesmo gerar estimativas de retornos financeiros para o condomínio. Na figura 5 está a balança, que é utilizada para a pesagem, e na figura 6 pode-se observar a palestra que ocorreu no condomínio. E como é que esse projeto apresenta resultados? Note no gráfico 1 que o papelão foi o resíduo de maior destaque no projeto, representando quase 50% do total de resíduos recolhidos. Em segundo lugar, ficando o vidro com 19,07% e em terceiro lugar o papel misto com 8,90%. Isso também aparece de outra forma na tabela 1. Na tabela 1 existe a terceira coluna, que é resíduo em destaque. O resíduo em destaque é aquele resíduo que em sua respectiva semana apresentou a maior quantidade em quilos. Note que o papelão foi o resíduo em destaque na maioria das semanas, com o vidro aparecendo logo em seguida. Na tabela 2 você tem uma visão global dos resíduos em quilos. Ou seja, você tem um detalhamento da quantidade em quilos de cada tipo de resíduo. Note, por exemplo, a semana 15. O resíduo em destaque foi o vidro, com 9,90 quilos, mas você também pode observar que nessa semana o papelão apresentou 6,20 quilos. Ou seja, uma tabela que destrincha a visão dos resíduos. E na tabela 3 você tem a projeção do retorno financeiro. De que maneira, como é que esse retorno financeiro foi projetado? Primeiro, foi necessário identificar os valores de mercado dos resíduos. Isso foi feito através do aplicativo EcoEnel. Esse aplicativo da Enel e de seu respectivo projeto com o mesmo nome apresenta o valor de mercado de cada um dos tipos de resíduo que eles trabalham, que no caso são os mesmos que a gente está trabalhando, que são os 9 tipos. Especificamente, nós só conseguimos levantar o valor financeiro de 8 tipos. Por quê? Porque o tipo outros, como eu falei anteriormente, é uma mescla de tudo aquilo que não estava nos 8 tipos, mas que ainda assim é reciclável. Portanto, ficaria inviável realizarmos uma estimativa financeira com o tipo outros. Portanto, foi realizada apenas com os 8 tipos de resíduo. Lata de alumínio, vidro, papel branco, papel misto, papelão, PET e plástico branco. Note que o retorno até a 16ª semana do projeto foi de R$ 90, com a quantidade total de resíduos sendo 440 quilos. Note que esse projeto apresenta 24 semanas, logo, ele ainda não chegou ao fim, mas, a fim de apresentar este projeto, fora selecionada apenas 16 semanas, incluindo a semana teste do projeto. E como é que funciona o ensino dessa atividade? Apesar de ser uma atividade extensionista, claro, você também tem ensino e pesquisa. Para o ensino, você tem a publicação de documentos sobre reciclagem, a apresentação de vídeos, palestras, também de palestras realizadas no próprio condomínio, e tudo isso é baseado na pesquisa. Nós realizamos a pesquisa para identificar como é que funciona a reciclagem, para entendermos o que são os resíduos sólidos, como é que ocorre o descarte adequado desses resíduos, ou seja, os membros do projeto realizaram uma pesquisa em materiais confiáveis, em artigos científicos, e em seguida foram para o ensino, produzindo materiais, tirando dúvidas com a população, levando o ambiente da universidade para os condôminos. E o projeto, ele impacta na formação de diferentes maneiras. No caso de engenharia ambiental e ciências ambientais, conforme eu citei anteriormente, você já tem disciplinas específicas para resíduos sólidos, você tem uma discussão sobre os impactos socioambientais e econômicos, mas, além disso, no caso especificamente de ciências contábeis, existe um estudo de ativos e passivos ambientais, você tem um aprofundamento em ciência, você tem um aprofundamento em contabilidade ambiental, que ainda não é uma disciplina ofertada no curso de ciências contábeis. Além disso, você também tem o desenvolvimento e supervisão de projetos ambientais, a formulação, a fiscalização de planejamentos ambientais, que serve para as 3 áreas, ciências contábeis, ciências ambientais e engenharia ambiental. Além de, claro, você tem uma capacidade de fazer mensurações e previsões com foco tanto contábil quanto ambiental. Além daquele conceito básico, que é ter uma compreensão dos resíduos sólidos. E eu agradeço imensamente a atenção de todos e estamos disponíveis para tirar quaisquer dúvidas. Um grande abraço.